Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, neste vídeo quero apresentar para você quais serão os pontos que o STF deverá se pronunciar ao julgar os embargos de declaração nas ADINs 2110 e 2111. Essas ADINs se tornaram relevantes uma vez que também interferiu no julgamento do processo da revisão da vida toda. Mediante essa interferência no julgamento da revisão da vida toda, foram apresentados embargos de declaração questionando justamente os ministros a se posicionarem em relação à interferência do julgamento das ADINs na revisão da vida toda, que já havia sido julgada em 2022. Primeiro ponto que está questionando os ministros é o seguinte: por que o STF deixou de reunir os processos por afinidade antes de julgar? Ou seja, se nas ADINs tivesse de fato um questionamento, um argumento, uma fundamentação igual ao processo da revisão da vida toda, então deveria reunir esses processos na primeira oportunidade que tivesse. Até porque as ADINs, elas estão no STF desde 1999. E a revisão da vida toda, ela foi distribuída no STF em 2020. Portanto, antes de julgar a revisão da vida toda, já se conhecia, há muitos anos, há mais de décadas, inclusive, os processos das ADINs. Portanto, havendo ali um interesse, havendo o mesmo objetivo para ser julgado, deveria se reunir essas ações justamente para que tivesse ali um julgamento uníssono, um julgamento único, para não acontecer exatamente o que aconteceu agora. Foi julgado primeiro a revisão da vida toda em 2022, agora em 2024 foram julgadas as ADINs, que interferiu no julgamento da revisão da vida toda. Inclusive, essa previsão de reunir os processos que têm o mesmo objetivo, que têm o mesmo fundamento para ser julgado, está no próprio regimento interno do STF, no artigo 67, parágrafo 6º. Mas, por que não foram reunidas as ADINs com o processo da revisão da vida toda? Porque, na verdade, nunca existiu afinidade entre as ADINs com a revisão da vida toda. O que aconteceu, a suposta alegação dos ministros que existe uma afinidade entre as ADINs com a revisão da vida toda, foi simplesmente onde eles puderam alterar os objetos das ADINs para prejudicar uma tese de mérito já formada e devidamente amparada, inclusive, pelo tema 334 do STF. Essa situação toda criada no julgamento das ADINs trouxe para nós uma imensa insegurança jurídica, na medida que o próprio tribunal alterou o objeto das ADINs para julgar desta forma, prejudicando indiretamente a revisão da vida toda. Então, esse é o primeiro ponto que o STF deverá se pronunciar. O segundo ponto, o STF deverá esclarecer por que deixaram de observar os temas de repercussão geral do próprio STF. O primeiro tema é o tema 334, julgado e transitado em julgado em 2013, e o 1102, que é a própria revisão da vida toda, que foi julgado em 2022. Então, o STF já tinha dois temas consolidados. Nós temos aqui o primeiro tema, o 334, ele fala exatamente do direito ao melhor benefício. Então, o tema ficou da seguinte forma: direito a cálculo do benefício de aposentadoria de acordo com a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão. A tese firmada foi essa: para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando
o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e à prescrição quanto às prestações vencidas. Então, esse tema 334 foi julgado e transitou em julgado no ano de 2013. Então, veja que, com base nesse tema, inclusive, foi que o STJ julgou o tema 999 da revisão da vida toda. Então, o STF já havia falado do cálculo do melhor benefício, observando a legislação vigente à época da aposentadoria. E qual é a legislação vigente? É o artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213 de 91. Então, quando foi julgado esse tema, então a pessoa poderia optar pelo melhor benefício, pelo melhor cálculo para receber uma aposentadoria. Então, quando o STJ foi julgar o tema 999, ele teve como respaldo, inclusive, o tema da Corte Suprema, o tema 334. Então, o STJ, aqui embaixo, ele concordou e falou, não, o STF já havia falado que a pessoa tem o direito ao cálculo do melhor benefício. Então, ao julgar a revisão da vida toda, o STJ concordou, ou seja, confirmou no seu julgamento e obedecendo, inclusive, um tema precedente do próprio STF. E ao julgar o tema 1102, que é propriamente a revisão da vida toda, o próprio STF estava observando um precedente que ele já tem, uma decisão favorável que ele já tem e aplicou, corroborou ao entendimento do julgamento da revisão da vida toda. Então, a revisão da vida toda, ela de fato, qual é o tema? Ficou da seguinte forma: a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213 de 91, quando mais favorável do que a regra de transição, contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da referida Lei 9.876 de 99, ocorrida em 26 de novembro de 99. Qual foi a tese firmada em dezembro de 2022? Foi a seguinte: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. O julgamento ocorreu em 1º de dezembro de 2022. Veja que essa tese da revisão da vida toda, ela veio simplesmente confirmar, corroborar uma tese da própria Corte, que é o tema 334. Então, o que nós temos que ver aqui? O STF ele vai se explicar a situação. Então, seguindo uma construção lógica, o STF, quando ele foi julgar o tema 1102, ele reafirmou o tema 334 do próprio STF. Garantiu, por maioria de plenário, o direito de optar pela regra definitiva, caso a regra de transição seja menos vantajosa, reconhecendo expressamente a não congência da norma de transição. Então, ele está falando aqui que existe duas regras de cálculo. Nós temos a regra de transição e nós temos a regra definitiva. E no julgamento da revisão da vida toda, o segurado ele poderia optar por qualquer uma dessas regras, desde que lhe seja a mais favorável. Então, qual foi a decisão do tema 1102? É o segurado optar pela regra definitiva, desde que o seu salário, benefício, fosse aumentado, fosse majorado. Então, ele também não falou que era uma norma congênite, ou seja, não falou que era uma norma de aplicação obrigatória. Aqui, o segurado podia optar por uma das regras. Inclusive, qual é a finalização do tema?
O referido direito ao melhor benefício, ele de fato está amparado pelo manto do próprio Supremo Tribunal Federal desde 2013, que é o tema 334 do STF. Então, essa segunda situação, o STF também vai ter que explicar porque deixou de observar os temas, as decisões já pacíficas da própria corte quando foi julgar as ADINs e julgaram de forma totalmente incongruentes, atingindo ou afetando os temas. Como nós estamos tratando dos temas, os temas também, eles têm um efeito de caráter obrigatório e têm força de lei. Uma vez que existe uma decisão julgada sobre a sistemática da repercussão geral, ela autoriza o julgamento imediato dos processos que tratam do mesmo assunto. Então, os processos, por exemplo, da revisão da vida toda, que estavam suspensos, uma vez que foi julgado o tema em 2022, pela sistemática e pelos precedentes do STF, os processos já deveriam estar em andamento com julgamento favorável, porque o tema foi julgado favorável em 2022. Então, qual é o efeito dos temas? Eles têm efeito vinculante de caráter obrigatório e têm força de lei. Então, esses temas já eram para ser aplicados e efetivamente já a revisão da vida toda, os processos já eram para estar em andamento, tendo resultado positivo. Como o próprio INSS, nos embargos de declaração da revisão da vida toda, pediu a suspensão nacional de todos os processos estão paralisados. Então, esse não deveria ser o efeito dos temas, deveria sim estar tramitando, tendo aí um andamento dos processos da revisão da vida toda. Então, esse é um dos questionamentos também ao STF. Um quarto questionamento que está se fazendo ao STF é para que ele venha delimitar os efeitos da decisão para trazer aí uma segurança jurídica. Ou seja, quando nós falamos em delimitar os efeitos, é modular os efeitos da decisão das ADINs. Ao julgar as ADINs, o STF adotou um entendimento contrário à tese fixada nos temas 334 e 1102. Sendo omisso aí o STF sobre a superação da jurisprudência e a preservação do direito adquirido aos segurados que já entraram com as ações até a data do dia 21 de março de 2024. Por que essa data, até o dia 21 de março de 2024? É quando foram julgadas as ADINs. Então, o STF, ele necessita, por uma questão de segurança jurídica, delimitar expressamente os efeitos temporais, considerando o conflito das decisões das ADINs com os temas 334 e 1102. Por uma decorrência lógica, os efeitos das decisões das ADINs, de forma natural e espontânea, eles deverão minimamente ser prospectivos, ou seja, daqui para frente, né? Ou seja, que as pessoas que ingressaram com a ação da revisão da vida toda até a data do julgamento das ADINs, que foi em 21 de março de 2024, que elas tenham, assim, o direito de ter as ações julgadas conforme o tema 1102. Porque uma vez que ele não pode atribuir efeito retroativo para trás, né, de um controle concentrado, que são os temas 334 e 1102. Porque para isso seria necessária a maioria qualificada dos ministros, ou seja, 2/3 da corte, para modificar totalmente os temas, já inclusive um deles transitado em julgado, para ter um efeito retroativo. Então, está se questionando isso para o STF, que é essa questão de delimitar os efeitos das ADINs para que seja válido os processos que foram ingressaram na justiça, os segurados, os jurisdicionados ingressaram na justiça até a data do julgamento das ADINs. E os efeitos dessas ADINs
para que não seja tão prejudicial que eles venham, né, a surtir efeito após o seu julgamento. Nós estamos falando aqui também, o quinto ponto que para mim ele é muito relevante, é que deve-se respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. O direito adquirido, nós estamos falando propriamente do tema 334 do STF e do artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Nós temos a lei que fala da regra definitiva, que a pessoa tem a opção de escolhê-la para ter um benefício mais vantajoso. A questão da coisa julgada, nós estamos também falando do tema 334, que transitou em julgado em 2013. Então, deve ser respeitada a coisa julgada. Não pode modificar aquilo que já foi julgado, que já está consolidado, incorporado juridicamente. E uma outra situação também é a preservação do valor real dos benefícios, conforme o artigo 201, parágrafo 4 da Constituição Federal. Para preservar o valor real dos benefícios, deve sim considerar que o segurado pode optar pelo cálculo do melhor benefício. Então, nós estamos falando aqui de preservar o valor real dos benefícios. É o sexto ponto também muito importante que o STF precisa se pronunciar. Uma vez que a revisão da vida toda, nós estamos falando de incluir as contribuições antes do Plano Real, antes de 1994. Justamente porque houve contribuições significativas, de valores expressivos, e que vai, de fato, trazer aí para o segurado um benefício, um valor real, com base naquilo que, de fato, ele contribuiu para a Previdência Social. Um outro item importante também, aqui no caso é o sétimo ponto que eu trago para vocês, é a irretroatividade da lei, ou seja, os efeitos têm que ser minimamente prospectivos daqui para frente, não devendo retroagir às decisões das ADINs. Então, o que se espera é que para as pessoas que já ingressaram com a ação até 21 de março de 2024, tenham o direito da revisão da vida toda. Então, a gente está sendo pedido nesses embargos de declaração para não retroagir e para manter as ações que já estão em andamento. Feito um levantamento no CNJ, né, foi constatado que existe apenas 102 mil ações em andamento que se trata da revisão da vida toda, até a data do dia 21 de março de 2024. Então, quando também o governo federal, através da Advocacia Geral da União, alega que vai ter também um impacto financeiro de 480 bilhões de reais, que eles falam que é um valor muito alto para pagar essas revisões, aí nós temos também aí o interesse político, né? E ele está sendo aí verbalizado, apresentado pela Advocacia Geral da União, que representa o governo federal. E aí eles falaram que vai ter este custo, esses processos. Mediante a quantidade de demandas de processo, que não passam de, aí no máximo 102 mil ações, foram feitos vários cálculos, várias simulações, e se chegar assim de uma forma exagerada, o custo com esses processos não vai passar de 3 bilhões e não de 480 bilhões. Então, o custo é muito aquém, muito abaixo do que o governo federal está alegando. Ainda mais que esse impacto financeiro, ele foi simplesmente um chutômetro, um achômetro do governo federal. Nem sequer apresentaram qualquer parecer, qualquer análise concreta de quanto de fato vai custar isso para o governo federal. Então, na verdade, isso daqui, essa situação do impacto financeiro, simplesmente é um chute, é uma dedução, né, sem nenhuma comprovação. Então, a STF tem que explicar como ele aceitou esse argumento da Advocacia Geral da União.
E o que se espera com a decisão desses embargos de declaração, né? O que está esperando minimamente? Reconhecendo a força vinculante do tema 334, já transitado em julgado desde 2013, e também do tema 1102, apesar de não ter transitado em julgado, porque está pendente do julgamento dos embargos de declaração lá do INSS, mas uma vez que é publicado, tem força de lei, como eu disse para vocês há pouco, e também tem efeito, né, obrigatório, aplicação obrigatória, e que essas decisões sejam respeitadas e que elas sejam mantidas efetivas até minimamente a data do julgamento das ADINs 2110 e 2111. Porquanto, se o STF ele quiser trazer um efeito retroativo dessa decisão das ADINs, ele deverá qualificar um quórum e precisa ter aí 2/3 do plenário para modificar esses temas, que são temas aí relevantes de repercussão geral. Mas uma outra situação que também está pedindo, que deve ser respeitado aí os jurisdicionados, as pessoas que já entraram com a ação, e que os temas 1102 e 334, eles sejam mantidos até a data do dia 21 de março de 2024, fixando aí os efeitos temporais prospectivos somente daqui para frente. Então, para quem entrou com a ação até essa data, que seja aplicado os temas favoráveis à revisão da vida toda, ok? Então, é isso que o STF vai se pronunciar ao julgar os embargos de declaração que indiretamente atingiu a revisão da vida toda. O que se espera, na verdade, é que ele julgue dessa forma, que até essa data, 21 de março de 2024, quem entrou com a ação tenha o direito da revisão da vida toda. E a partir dessa data, infelizmente, quem aí tem o direito não poderá mais ingressar na justiça para ter a revisão da vida toda. É o que minimamente se espera nessa confusão toda que o próprio STF causou para os segurados da Previdência Social. Obrigada a você por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo. Até breve!